fato é que, no âmbito do município, o mesmo tema vai para as escolas, porque a Prefeitura de Matão cria um comitê antirracista nas escolas da rede municipal de ensino, um comitê que quer desenvolver estratégias para combater o racismo, o preconceito racial e promover a valorização da identidade negra e o protagonismo afro-brasileiro. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é quem está coordenando todo esse projeto em parceria com os comitês, ações formativas e afirmativas nas unidades educacionais. E isso traz aqui ao programa Claudionice Berintani, a diretora do Departamento de Educação. Bom dia, obrigado pela presença, Claudionice. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. E nós é que agradecemos pela sua presença. E a Fabiana Lázara de Freitas, coordenadora pedagógica de educação infantil. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Bom dia, obrigada. Tudo bom. O município, na opinião de vocês, difere ainda de todo esse residual de igualdade desejada e percebida no Brasil inteiro? Ou nós temos aqui uma situação melhor ou com muito mais a ser construído nesse sentido ainda? Nós avançamos, né, com muitas ações que nós estamos desenvolvendo, mas é muito lento ainda, né? É muito, muito lento. Ainda há muita coisa para se fazer, muita coisa para... muito compromisso ainda para ser assumido nessa questão, né? Olhando para o material didático ainda, pouca coisa se fez, né? Não avançamos ainda na modificação do material didático, trazendo elementos que realmente atendam à legislação. Então, é muito lento tudo isso, né? Então, eu entendo que os municípios precisam investir, precisam criar estratégias para que isso possa avançar, né? Para que essas questões possam avançar e serem atendidas. O processo é que é lento ou estamos mudando situações e questões seculares, o que demanda tempo mesmo, hein? Sim, demanda tempo, paciência, insistência, por isso que tem a ver com educação. Eu fico pensando Sim. que há uma pressa em restabelecer ou estabelecer as condições Sim. todas favoráveis e de uma pacificação e entendimento dentro dessa questão racial, e não é para menos que essa pressa existe, mas ao mesmo tempo eu fico aqui pensando, sabe, Fabiana, se também não estamos lidando aqui com algo que é secular e que, portanto, também por si só demanda tempo. Eu não formei ainda uma ideia a respeito disso, mas eu considero as duas situações para tentar entender qual é esse momento nosso, se apesar de lento estamos dentro de uma condição aceitável, ou se é lento mesmo e precisa ser apressado, ou então não. Estamos dentro de um tempo regulamentar aí que tem a ver também com o rompimento de valores seculares, né? Da história brasileira. Sim, eu acredito que a gente está andando, mas, como você está falando, a gente está no momento de mudanças, pequenas, devagares, mas de mudanças. O movimento negro tem trabalhado muito para isso, para ter essas mudanças, e a base de todo o sistema nosso é o racismo, né? Então, por isso, é o racismo estrutural, é a base. Então, muitas coisas precisam ser trabalhadas, muitas mesmo. Porque você faz uma casa, você faz uma base, né? E nossa sociedade foi criada em cima desse racismo. Então, a gente precisa realmente trabalhar. E, através da educação, a gente consegue isso. Porque na educação, a gente encontra famílias de todo tipo. Então, é dentro da educação que a gente pode criar uma sociedade mais de equidade social, racial. É através da educação que a gente consegue conversar com com as crianças e famílias para falar sobre isso que está acontecendo e como a gente pode mudar, né? Que é através do cotidiano mesmo. Mas a gente está avançando, sim. Faz pouco tempo, né, que houve essa abolição da escravatura, mas que a gente precisa estar caminhando de fato e trabalhando todo dia, cotidianamente, sobre isso. Esse olhar diferenciado, né? E aí, quando você atua com a criança, você leva todo esse conteúdo para dentro da casa dele, para o pai e para a mãe. Exato. A criança é um meio sensacional, né, para difundir, vamos dizer, no âmbito da família, aquilo que ele aprende na escola. Ele vai falar com o pai e com a mãe sobre o que ele leva isso. Ouvindo lá, não faz? Faz. Sem dúvida, ele leva tudo que ele aprende, tudo que ele conversa na escola, ele leva para a família, né?
e traz também da família, né, o que os pais pensam a respeito, certo. ele também traz para o espaço da escola. Por isso que a escola é um espaço onde você consegue entender o que está acontecendo, né, como as pessoas pensam, né, quais são esses valores. Será mesmo né? que é a família que propaga esses valores para as crianças de hoje? Eu fico pensando, Claudionice, porque nós fomos criados e formamos nossos primeiros e mais fundamentais valores, desculpa a expressão, no rabo da saia da mãe, do lado Sim. da família. Foi ali. Ali a gente ouvia e formamos lá ideias sobre todos os assuntos, a partir do que eles pensavam, nós fomos. Agora, hoje nós estamos num tempo que a partir dos 2 anos tem um negocinho que é essa tela aqui, Exato. traz um mundo Sim. de outras influências. Eu não sei se a ponto de até tomar o lugar dos pais na hora da formação desses valores. Vocês percebem se a influência das redes sociais, enfim, dessa parafernália cibernética toda, se isso já chegou a roubar a cena dos pais na formação dos valores lá em casa? Sim, porque muitos, quando você às vezes chama uma família para conversar sobre algo que está acontecendo e você vê que a criança está demonstrando no espaço escolar, a família não sabe. Não Sério? sabia o que estava acontecendo. E aí ela identifica. Ah, mas ele está com o celular. E eu não sei exatamente o que ele está vendo. Né? Eu não sei o que ele está tendo. Quais as informações que ele tem acesso. Pode ser que seja nesse aparelho, né, no celular. Então, realmente, as famílias elas perderam um pouco, né, desse contato com os filhos, deixando o aparelho na mão das crianças, e crianças muito pequenas. Cada vez mais cedo. Né? Mais Indefesa, cedo. intelectualmente indefesas. Isso. Diante dessa pressão que nós adultos, às vezes, cedemos a ela. Você Exato. imagina uma criança, o preparo intelectual dele é ainda insuficiente para uma pressão de valores aí que vem por um meio realmente muito poderoso. Né? Sim. Não é isso, Fabiana? Sim. Tadeu? Como é que surgiu a ideia da formação desse comitê? Então, na verdade, os comitês eles já aconteciam, né? Em 2022, por exemplo, o setor de assistência social do Estado fez um encontro e saiu com uma proposta de criação de comitês em diversos espaços, né? Que seriam espaços possíveis de formação, de discussão e de propostas de ações afirmativas para o combate ao racismo. E também algumas escolas aderiram a esses comitês. E nós entendemos que seria importante a rede criar esses comitês, para que nós pudéssemos trazer as famílias para essa discussão, né, criar espaços de formação, né, para que nós pudéssemos também entender essa comunidade, né, de cada uma das nossas escolas. Porque hoje, por exemplo, para você construir o documento, né, da escola, que é chamado de projeto político pedagógico, você precisa hoje mapear, né, os seus alunos, levando em consideração, por exemplo, quantos alunos você tem, quantos são pretos, quantos pardos, quantos brancos. Além de mapear, você precisa também acompanhar o desempenho desses alunos, né? Porque nós sabemos que a maioria dos alunos excluídos, né, e que não têm sucesso na vida escolar estão no meio, né, na classificação, são os alunos pretos, os alunos pardos, né, que não têm sucesso. Então, é preciso você fazer todo esse levantamento e acompanhar, né, saber como é que eles estão, quais são as dificuldades que essas crianças têm, conversar com as famílias, então trazê-las para o espaço escolar, para que também o educador ele saiba o que acontece, né?
porque nós já tivemos, a Fabiana pode falar, umas primeiras reuniões dos comitês, e aí ela pode falar dos relatos das famílias, né, o que eles vêm dizendo, dos sofrimentos, né, assim, os medos, né, das mães, que têm as crianças pretas que estão na escola. Então, é importante você abrir esse espaço, né? Porque é um espaço de formação, é um espaço onde você conhece o que acontece realmente, né? Fabiana, me conta, e até se tiver algum caso prático em que vocês sentem exatamente essa situação na existência das famílias, enfim, dessas crianças, na vida dessas crianças. Na reunião do comitê que a gente teve a oportunidade de ouvir as famílias, Sei. também os funcionários, né, que o comitê ele é muito importante porque faz os funcionários, faz a comunidade escolar toda, e com os pais e também as crianças também estão com voz ativa nesse comitê, e isso é muito importante. Eu teve relato de uma mãe que ela falou, ao longo da nossa conversa, ela conseguiu se sentir segura e ela falou que ela estava com problema com a filha dela de 4 anos, que ela estava com problema de se aceitar, de se achar bonita, de olhar para o próprio cabelo. Então, ela falou assim que isso foi muito importante para ela, porque com isso a gente vai conseguir auxiliar ela dentro da unidade, como ela proceder dessa forma para ajudar nessa autoestima da criança dela. Porque muitas crianças não se veem, né, não têm referência. Eu mesmo posso dar um exemplo, que eu não tive referência nenhuma de uma professora negra, não tive. E eu acho que falta muito isso de referência, de ela se ver, não somente como referência, mas também nos livros, assim como a Claudionise falou, que a gente precisa avançar nisso, de personagens negros, não apenas de sofrimento, mas, sabe, de vida do cotidiano mesmo, de ela se ver ali, de se ver como princesa, se ver como professora, ou se ver como cientista, aquilo que ela pode ser. E isso está faltando muito, e a gente precisa trabalhar bastante isso na educação infantil, que é a base, né? Que a gente trabalha toda essa parte da criança, que é muito importante, que ela leva para o resto da vida dela. Com certeza. Ela precisa se ver como alguém que pode chegar lá. Sim. Em todos os sentidos, né? Sim, que ela pode, que ela é capaz, né? Sim. Que ela é bonita do jeito que ela é, com todas as características que ela tem. Mas vamos chamar assim, de baixa estima, eu fico pensando se também não veio sendo carregado de bisavós para avós, eles com razões de sobra, porque foram eles que deixaram, que viram e contam a história, por exemplo, do fim da escravidão, né? Então eles sentiram muito isso lá presente e tal, provavelmente poderiam dizer, fica no teu cantinho aqui que você não vai chegar lá não. Então, eu fico pensando, se também não tem essa herança de autoestima baixa da época que veio sendo insistida dentro das próprias famílias. Que eu vi um dia o Gilberto Gil dizendo, olha, precisa ter o próprio preto, o negro, enfim, ele tem que se autoafirmar e se ver como tal. Agora, como fazer isso numa criança que ainda, né? Alguém tem que ensinar isso também, né? Você falou, isso é muito difícil, porque a gente cresce numa sociedade que tudo para o preto é ruim, tudo é significado ruim. Então, falando do censo que teve nas nossas unidades, que a gente percebeu, os pais, eles se autoafirmavam pretos, negros, mas os filhos não. Não porque eles não queriam que os filhos fossem, mas tipo assim, eu sofri, mas eu não quero que o meu filho sofra. Muitas vezes não é porque não se conhece, é porque é tanta dor que você não quer que seu filho passe. Né? Então, por isso, a gente precisa trabalhar isso, trabalhar essa falta de amor, às vezes até um auto-ódio que também se fala muito nos estudos, porque você foi criado numa sociedade que tudo que é referente a você é feio, você não consegue, ou até marginalizado. Então, isso que você falou, que vem de gerações, sim, a gente precisa ser trabalhado isso. Ouvia em casa. Isso, né? ouvir em casa, mas isso são sofrimentos que os pais passaram. E muitas vezes eles não querem que seus filhos passem. Então, com isso, na educação agora, a gente pode trabalhar com essas crianças e com as famílias, de fato. Para elas poderem se enxergar melhor quem elas são. Pode. Sim, que você pode. Mas para isso eles precisam ver caminhos que eles podem, que eles conseguem. Para isso a gente precisa estar junto. Nem porque sozinho ninguém consegue quebrar o ciclo. Nós, como pessoas negras, a gente precisa estudar. Por exemplo, eu precisei estudar na escola regular,
tudo o ensino que foi me ensinado, mas eu precisei, por fora, precisei ser autodidata para procurar realmente a minha história. Personagens negros, escritores negros, artistas, cientistas, tudo fora. E agora, com esse comitê, a gente vai ter a oportunidade de que comece dentro do ensino regular mesmo. Que a gente não precise procurar fora, né? Mas que a gente comece. E aí eu fico muito feliz com isso, que esteja acontecendo de fato, porque as crianças que estão agora não vão passar por aquilo que eu passei, ou que muitas pessoas passaram. Então, isso é um forte índice de mudança mesmo, de paradigma. Então, a gente realmente faz a mudança pela educação mesmo. Pela educação. E logo nessa faixa etária, né, que eu acho que é fundamental, porque é nela ainda que se vê crianças de todas as cores brincando juntas, porque eles não notaram que tem... Se acham iguais, eles não notaram que a cor da pele é uma razão para... Não é isso? Sim. Então é a melhor hora, né, Claudinice? É agora. Exato. E nós precisamos ter essa consciência, por quê? Porque o papel mesmo, a responsabilidade de provocar mudança é do branco. Então, eu tenho que ter a consciência da minha posição. Eu sou uma mulher branca, eu sei dos meus privilégios. Então, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com isso. Então, eu preciso rever, né, os meus preconceitos e eu tenho que ter responsabilidade para provocar a mudança. Eu preciso trabalhar para isso. Então, é isso que o sistema precisa fazer essa reflexão, essa mudança. Somos nós, brancos, que temos que partir para assumir a responsabilidade, não é? Sim. Porque senão, se nós deixarmos e acharmos que sempre é o povo preto que precisa, ele que precisa se levantar, ele que precisa, mas ele está numa situação de desvantagem, né? Sem dúvida. O sistema é opressor. É complicado, né? Porque às vezes a pessoa olha alguém que pela diferença de cor nem enxerga nele um ser humano. Exato. Você vê um índio, não, Então, isso não é ser humano. É quase isso que Isso. passa na cabeça de muita gente. Então, velho. Eu lembro sempre de quando atearam fogo naquele índio. Foi em Brasília, o Rio. sim, Brasília. Isso. O pai do menino, de um dos meninos que atearam fogo na delegacia, foi lá para fazer a defesa do filho. E ele falou de um modo tão natural. Ele falou, não, mas meu filho não queria fazer mal. É que era só um índio. Ele disse, o pai disse isso. Imagina o que o filho aprendeu. Então. Com o pai. Sobre ser humano. Quer dizer, só é ser humano quem é branco. Ou não tem essa descendência Então, indígena. nossa formação, ela está nessa base, né? Nós fomos forjados nesse sistema, né? Nesse sistema opressor. Então, não é fácil, né? Não é fácil a mudança. Por isso que ela é tão difícil, tão lenta. E né? é secular, né? Secular. Tadeu? Você está rompendo aqui Sim. um período gigantesco, Muito enorme. difícil, muito difícil. Como a Claudinice diz, já se percebe também tem uma evolução, né? Mas é muito gradativo ainda. Muito gradativo. Vocês têm encontrado dificuldades para levar as famílias para a escola? Para ter essa discussão, para ter essa conversa? A gente está buscando fazer um horário que as famílias possam participar. Teve uma unidade nossa que a gente teve de deixar bastante de pessoas suplentes, porque bastante famílias quiseram participar. Que bom. Porque a gente fizemos reuniões antes de fazer esse comitê, chamamos as famílias para conversar sobre o que seria. Então, nessa conversa, os pais se acharam importantes, porque eles precisam também fazer parte, né? Sim, fundamental. E fazer o que acontecer. E também trazer para nós o que está acontecendo dentro das famílias, na comunidade em geral, para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa resolver algumas situações e utilizar de estratégias, né? Mas as famílias estão participando, sim, ativamente. Que bom. Nas escolas, você fala, evidentemente, pela rede pública, né? Mas deve ter contato com todo esse mundo aí dos profissionais de educação. A rede particular de ensino tem se ocupado disso? Tem sim, tem. Eu acredito que sim, porque é uma legislação que precisa ser cumprida, né? É preciso investir em formação dos professores, porque
essa mudança ela passa principalmente pela formação dos educadores, né? Você precisa investir. A gente chama de letramento racial, né? Você precisa conhecer realmente todo esse sistema opressor. Você precisa ter consciência do que ele provoca, né? Do que ele vem causando, do que ele vem provocando. E desse impacto que vem causando na vida das crianças, né? Por exemplo, numa sala de ensino fundamental, a professora falando de uma história, contando, uma criança fala para a professora: olha, professora, minha mãe sofre racismo. Então, você imagina que essa criança ela tem um sofrimento, né? Ela tem uma dor, porque não é fácil você saber que a sua mãe sofre racismo, né? Então, e ela tem claro isso, né? E é uma criança que é de 2º ano. São anos iniciais do ensino fundamental. Uma criança, E por que ela fala? E por que ela falou? Porque ela se sentiu segura. E isso precisa acontecer, né? As crianças precisam se sentir seguras para falar sobre. Né? Não pode ser algo que fique escondido, oculto, né? Como sempre foi, né? Então não fala sobre, fica quieto, né? Nós tivemos relato, por exemplo, de professores, né, da educação infantil, por exemplo, que falam assim: nossa, nós nunca paramos para olhar no horário de banho das crianças que você se dedica para pentear o cabelo de algumas crianças e de outras crianças, por exemplo, uma criança preta que tem o cabelo ali, né, parece que já está arrumadinho, então você passa. Só que pentear o cabelo é uma atitude de afeto. E por que você não para e penteia? Né? Por que você não se dedica a pentear novamente, a arrumar o cabelo novamente? Porque é um ato de afeto. Como é que essa criança se sente? Porque você já excluída, né? Já, você não parou para dar atenção para ela. O seu cabelo tá bom. Né? Vocês estão aqui falando sobre uma verdade, uma realidade. Eu fiquei pensando, por outro lado, sobre um outro ponto de vista. Quer dizer, pessoas que têm um bom senso de entender as coisas, tudo isso que vocês estão dizendo, que a gente está falando aqui, será recebido, no mínimo, como um modo do sujeito refletir um pouco sobre a questão. Ponto. Mas não vamos nos esquecer que nós temos hoje um país, não sei se é o país ou a própria humanidade, e não sei se tem a ver, mas, curiosamente, depois da pandemia, a gente viu crescer a legião daqueles que querem um mundo só para si, do jeito dele. Exato. O mundo tem que funcionar do jeito que eu quero, do meu jeito, e qualquer outra vertente, qualquer outra possibilidade, ele rechaça assim como algo abominável e nem vou pensar nessa hipótese. Então nós estamos falando aqui também daqueles que estão vendo a causa negra racista aí do antirracismo sendo cada vez mais propagado, e a cada ocasião desse o sujeito diz assim: esse povo aí está querendo o quê? Tem ações desse tipo, porque Sim. Hoje nós temos um mundo de gente muito preciosa. Sim. Ou o mundo é do jeitinho dele, ou ele não quer se relacionar com ninguém. Fica fechado no bloquinho dele lá e tal. Aí está um contingente mais difícil de reverter, uma situação mais difícil de reverter, não é não? Exato. Por isso que nós falamos que é tão difícil. É um desafio, né? E precisa ter insistência, persistência, paciência, né? E também não no embate, né? Porque precisa ser uma construção pacífica. Sim. Não pode ser uma construção no embate, né? Precisa ser uma construção feita Exatamente. No diálogo. O conflito não vai acrescentar não vai. Nada. A própria história, né, mais Fabiana, já mais é carregada de... Então, a própria história já está carregada de conflitos, sim. né? Ela Sim. precisa ser feita no campo do diálogo, né? Pacificamente. Nessa tentativa, né, de você construir uma sociedade que seja mais empática, né, mais pacífica, e que você possa olhar e perceber, olha, eu posso cuidar dos grupos mais vulneráveis, eu posso me dedicar a eles, né? Eu posso fazer isso, né? É nossa responsabilidade. É possível construir fazendo isso. Então, eu acredito nessa forma de construção,
né, porque a gente já viu que através do embate nós não vamos Não chegar vamos chegar a nenhum. lugar nenhum. Se Não cada vamos. um se sentar em cima das suas supostas razões e tudo, não vamos chegar a lugar nenhum. Não. Impossível. Mas é preciso entender. Exatamente. Passa Sim. pelo entendimento. Passa pelo palavra-chave é entendimento. É preciso E ação, né? estudar sobre isso. E conhecer a própria história, gente. Sim. O que nos Sim. trouxe até aqui. Porque sem conhecermos o passado, você não consegue entender o presente. Não. Eu penso Por isso que a Djamila Ribeiro, que é uma escritora e também professora, ela fala que não adianta você dizer que não é racista, você precisa ser antirracista, porque quando você diz que eu não sou racista, é uma situação mais cômoda, então eu não preciso fazer nada, eu não sou racista. Não, mas eu preciso ser antirracista, porque eu preciso agir, Sim. né? Eu preciso trabalhar, eu preciso assumir responsabilidades, né? Então é por isso que E difundir esse sentimento. sim, Sim. se posicionar, né? E as informações estão aí, né, hoje em dia, né? Se a pessoa alegar desinformação, a internet está aí para ser bem usada, né? Vai ter um É período de desenvolvimento desse projeto estabelecido? E o comitê ele veio para ficar, né? Nós vamos trabalhar com ele nas escolas para que nós possamos construir esse espaço de diálogo, né? Esse espaço de entender todo esse processo, de acompanhar esses alunos, né? De ver como é que está o desempenho dele, de trabalhar pela equidade racial. Então, esse trabalho, o comitê ele vai ajudar a formular, né? A pensar situações e atividades que nós precisamos desenvolver. E também nos dando, assim, onde é que nós precisamos pensar melhor, né, na formação dos professores, o que nós precisamos trazer. Por exemplo, nós temos que investido muito na biblioteca da escola, né, trazendo livros, né, de histórias, de autores negros, né, para servir de referência para as crianças. Então, essas reuniões, o comitê ele vai nos ajudar a pensar sobre isso. Né? Vocês trabalham com mais velhos também, do Adelino Bordignon, por Sim, exemplo? Não? ensino médio também. Inclusive, E é uma dificuldade maior, menor? não, nós não temos assim. Contra a dificuldade, que bom. Também. Inclusive, agora, nas nossas escolas, nós estamos realizando do ensino fundamental dos anos iniciais até o ensino médio a mostra pedagógica. E a mostra pedagógica tem também esse trabalho da educação antirracista. Então, os alunos fizeram pesquisas, inclusive foram para São Paulo, visitaram o Museu Afro, os alunos do ensino médio, do Fundamental 2. Então, agora eles estão preparando as exposições também, para mostrar aquilo que eles aprenderam, os trabalhos que eles realizaram. Então, é a nossa preocupação. Trabalhar. Assuntos como sexualidade das adolescentes, principalmente, ou a religiosidade das famílias e dos alunos, um assunto que quase que intocável e nada aceito dentro de um ambiente escolar, por razões que não vem aqui ao caso. E este assunto, há quem acredite que, como nas outras ocasiões, alguém que argumente só isso não é problema da escola, isso é problema da família. Como em outros temas que a escola pensou em algum momento em avançar sobre ele, mas aí a família diz, deixa que isso aí quem ensina sou eu. Né? Há algum tipo de situação mais extrema assim, por exemplo, na questão do antirracismo? Então, Olha, aqui deixa que eu ensino isso aí, não é problema da escola, a família poderia dizer. na verdade, a gente precisa ter claro qual é o papel da escola, o que é que tem no currículo da escola para ser ensinado. Isso também precisa mostrar para as famílias, né? Olha, isso aqui está no currículo, isso é papel da escola ensinar. Então, ensinar o respeito às diferentes religiões, isso é papel da escola. Mas alguém rechaçou Certo? em algum momento? Não, nesse né? momento, isso não. Nessa questão? Não. É bom, muito bom. Não tem. Agora, você não pode dizer se uma é melhor que a outra. Isso que às não é vezes, papel né, da escola, isso é o que às papel da vezes- família, é ele que vai decidir. É que às vezes né? a família nem também fez nada quanto a isso, né? Exato. Então ela está assim, deixa que a escola se vire e faz por mim. Está no Tem um pouco de currículo tudo. da escola
as diferentes religiões, né? E que também o respeito a elas, né? Isso está no currículo da escola. Então, e as famílias entendem isso, né? O que tem no currículo, porque você pode mostrar para a família o que você precisa ensinar, né? E o que é papel da família, né? Uma não pode interferir na outra, né? Ok. Entendeu? Não, ok. Satisfeito? Bom, gente, o assunto se estende para muito além do ambiente escolar, lógico. Sim. Pode ser essa prática da reflexão sobre essa harmonização, vamos chamar assim, do ser humano. Sim. Ele pode ser desencadeado em qualquer lugar, até na sua igreja, enfim, qualquer outro lugar se pode discutir isso, respeitosamente e tal. Mas acho que nesse projeto aqui estamos indo exatamente num momento crucial. Estamos falando da criança na formação dos seus valores ali. Como disse agora há pouco, a mesma criança que até aqui, por exemplo, nem tinha notado que haveria alguma diferença, que de fato não tem, mas ele nem percebeu aquilo que os adultos dizem ou pensam a respeito do racismo, por exemplo, né? Ele nem tinha percebido, porque para ele, o amiguinho, que é de outra cor, é amiguinho, é um ser humano como ele. Né? Depois alguém vai ensinar para ele o quê? Ô, meu filho, ou das duas uma, olha, separe-se desse aqui porque ele não é gente, viu? E você que é o... Né? Ou ensinarão isso, ou então dirão, nesse momento estratégico dessa criança, como no caso desse projeto, olha, a história é outra. Estamos aqui entre pessoas iguais e tal, né? Então acho que vocês vão num momento muito, muito oportuno, né? Exato. De tratar sobre isso, que é exatamente na rede municipal de ensino, pela tenra idade, né, dos alunos ali e tudo. E como o aluno, ele é um agente transformador da família, muitas vezes, né? E é importante porque as crianças, enquanto elas estão somente no espaço da família, é uma coisa, né? Ela tem toda a proteção. Quando ela parte para os espaços coletivos, é que ela vai percebendo como se dá essa relação, né? E aí ela vai percebendo o que ela precisa fazer para ela ser aceita, né? E nós tem tanta coisa para ajustar, né? Nós sabemos disso. Uma né, outra que... situação nada comparável, são coisas absolutamente distintas, mas o modo de se relacionar que pode parecer é o universo dos autistas cada vez maior. Sim. Como é que a sociedade, a escola, todo mundo, a família, como é que nós vamos tratá-los? Exato. Como alguém diferente, então ele não pode estar aqui, ou vamos incluí-los? Exato. Você vê que não é... Temos muito acerto para ser feito coisa, ainda, né? Porque infelizmente a sociedade sempre pensou é melhor excluir, né? Sim. Mais cômodo, né? Exatamente. Eu falava aqui da associação da Devima aqui, que cuida dos deficientes visuais, né? E o quanto antes dela, os cegos ficavam guardados dentro de suas casas. Exato. Olha, você não, como se a família dissesse, você não serve para viver lá fora, fica aqui no teu cantinho aqui. Hoje eles participam de natação, de academia, de eventos, são felizes. Exato. Você vê que as pessoas apenas querem viver. Viver normalmente. Ir no mercado, ir para um trabalho, escolher um sonho e conseguir. Ter uma vida normal, né? É uma vida normal, apenas isso. Existir como pessoa humana, né? Que nem você falou que muitas vezes tratam as pessoas como objeto, não como pessoas, né? Então, as pessoas querem... A gente só quer ser humanos. Só quer viver uma vida digna, assim como todo mundo. Né? Assim como, que nem você falou, a pessoa indígena, a pessoa negra, a pessoa deficiente, LGBTQIA+, só queremos viver. A gente só quer viver, e todo mundo quer viver, né? E a gente só vai fazer mudança realmente lá com as crianças, conversando com elas, incluindo dentro dessa educação infantil, dentro da educação, essas pessoas para participar da sociedade. E, com certeza, daqui a uns anos, a gente vai ter uma sociedade melhor. Mas, para isso, a gente precisa investir neles. É verdade. Né? De fato. Sim. Fica aqui para encerrar de novo uma história que acho que já contei aqui, de um trabalho feito por uma ONG internacional, mas foi feito em vários países e aqui no Brasil também, para testar como é a percepção que as pessoas têm de quem é diferente, ou de quem supostamente é diferente. E aí eles colocaram no viaduto do chão um menino,
né? Todo maltrapilho, todo como se fosse um garoto abandonado ali. Esse menino ficou no viaduto do chá mais de 2 horas. Ninguém... E o viaduto do chá passa gente o dia inteiro ali. Ninguém parou para perguntar que menino. Né? Aí pegaram esse mesmo menino depois, aí com uma maquiagem, deram um banho, roupinha limpa, o menino lá com a bochechinha rosada e tal, né? Em cima do viaduto do chá. Mas não deu um minuto para... Oi, menino, o que foi? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Exato. E se passaram pelo mesmo ser humano. Percebe como nós somos? Então, esse papo de dizer assim, eu não sou... Não sou. Não Então, sou? Né? Será que não? Somos. Quando você passa por alguém... Somos. Sem contar que você atravessaria a rua, né? Talvez evitasse até de... Entende? Não, nós somos sim. Somos. Nós temos muito para corrigir, ponto. E temos que ter consciência da nossa responsabilidade. Talvez você esteja querendo dizer assim, eu não sou cruel. Sim. Mas eu ainda não aceitei. Sim. Isso você tem que pensar. Você já aceitou mesmo? Todos serão seres humanos diante do teu olhar a partir de agora, independente da classe social, econômica, seja lá o que for. Aí, né? Cada um que reflita aí. Pensa Exatamente. No assunto, né? Cláudio Eunice, muito obrigado. Fabiana também foi muito bom. E parabéns pelo projeto, que ele vai no centro de um bom começo, né? Nós agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos aqui também. Sucesso lá.